solo corresponde à camada superficial da terra. É constituído por material não consolidado de natureza mineral e orgânica e serve de meio natural para o crescimento de plantas. O processo de formação e evolução dos solos é denominado de pedogénese, que consiste na meteorização do material originário e no conjunto de processos físicos, químicos e biológicos associados à sua evolução. A formação do solo depende da ação conjunta de vários fatores, facilmente identificáveis na natureza: a rocha-mãe, o relevo, os organismos e o clima, que interagem ao longo do tempo. Vamos definir o solo como um conjunto de partículas móveis, está bem? É isto que caracteriza o solo. É um conjunto de partículas móveis que se encontra situado na superfície da crosta terrestre e é constituída por partículas que se nos escapam entre os dedos, e é esta propriedade que permite às raízes conseguirem desenvolver-se em profundidade, porque de outra forma encontravam uma barreira, não é? E essa barreira não permite que as raízes se desenvolvam em profundidade. Portanto, a principal característica do solo é esta, é ser constituída por partículas móveis. Portanto, existem espaços entre elas. E estas partículas móveis têm, como vocês podem olhar, diferentes características, elas são diferentes entre si. O que é que nós podemos distinguir aqui? Podemos ver partículas de diferentes dimensões, não é? E estas partículas mais grosseiras são pedras, não é? São pedras, e temos depois partículas mais fininhas, como vocês podem ver, mas parecem pó, não é? E também podemos ver partículas orgânicas, está bem? Qual é que é a origem deste solo? O solo forma-se a partir de quê? São as rochas, não é? Portanto, a nossa história começa aqui nisto, começa aqui neste material originário, que neste caso é um xisto e que vai ser sujeito à ação dos fatores da sua formação. Quais são os fatores de formação do solo que vocês podem imaginar que existam? É meteorização. E a meteorização acontece através de quê? Através do efeito de quê? Através do efeito combinado dos elementos do clima, nomeadamente a temperatura, que faz com que haja aumento e diminuição do volume. Vocês estão a ver aqui, olha, isto é 1/4 do que é do material mais rijo que há na superfície da Terra, e mesmo assim está aqui uma fratura. Estão a ver? Está aqui uma fratura que é consequência da variação do volume, do aumento e da diminuição do volume. Portanto, quando há contração do material, aparecem estas fraturas. No processo de fratura quebram-se ligações químicas, e nessas ligações químicas que são partidas, que se destroem, vão-se libertar elementos que fazem parte da constituição das rochas, nomeadamente potássio, ferro, cálcio, magnésio, dependendo da natureza da rocha-mãe, ok? Portanto, isto vai se degradar e vai dar origem a materiais mais fininhos que depois se vão aqui acumular à superfície e que vão constituir um local preferencial da germinação das plantas, que vão dar origem a novos indivíduos e que vão enriquecer a superfície, portanto os primeiros centímetros, com material orgânico, certo? E portanto nós, ao longo do tempo, vamos poder observar diferentes características ao longo de um corte, não é, que se chama perfil, não é, no qual podemos distinguir diferentes camadas, às quais chamamos horizontes, em que a primeira delas é normalmente mais escura, porque está enriquecida com material orgânico proveniente, por um lado, das raízes das plantas, por outro lado, da queda das folhas, está bem? Sobretudo agora no outono, caem para aqui, vão ficando aqui, degradam-se e vão tornando o solo um bocadinho mais escuro nas suas camadas mais superficiais. Solo diz respeito à camada mais superficial, que permite o desenvolvimento radicular, ok? Temos diferentes tipos de solo em função daquilo que é o seu ambiente de formação. Neste caso, vocês podem ver aqui
a rocha-mãe, isto é um solo pouco profundo. Podemos lhe atribuir aqui praticamente duas designações. Eu atrever-me a dar-lhe uma designação aqui de regossolo. Um regossolo é um solo que se forma a partir do material que é arrastado ao longo de uma vertente e que traz consigo muito material misturado, grosseiro, como são, por exemplo, estas pedras, não é? Depois este material vai sedimentando e então temos aqui um conjunto de partículas com umas dimensões muito heterogéneas, não é? E que dão origem então a este tipo de solo. Já ali ao lado, por exemplo, aqui já não tinha dúvidas em atribuir uma designação de tipo de solo como leptossolo aqui, porque eu tenho um palminho de partículas finas praticamente em cima da rocha-mãe, estão a ver? Portanto, não há aqui aquele material grosseiro que foi arrastado, não é? Temos aqui apenas um conjunto de partículas finas que estão em cima do material desagregado e, portanto, este tipo de solo recebe a designação de leptossolos, sendo que lepto designa uma camada muito fininha que está em cima da rocha-mãe. Os diferentes tipos de solos são, assim, função da topografia, que é um dos elementos que atuam na formação dos solos. Portanto, temos a topografia, o material originário, o clima, os organismos. Reparem que há raízes que estão elas próprias a introduzir-se no meio das fraturas das rochas e essas raízes, elas próprias contribuem para a degradação das rochas. Podem conseguir ver alguns por aqui, olhem, por exemplo, aqui neste lado, não é? Raízes que conseguem entrar para o meio deste tipo de material que está aqui, que é muito fácil de fraturar e que tem depois rochas aqui, olhem, não sei se conseguem ver aqui no meio, está aqui uma raizinha completamente encaixada no meio de duas laminazinhas de solo, não é? Até elas próprias andam aqui à procura de alimento e elas próprias vão acabar por contribuir para a degradação do material originário. Portanto, vocês podem ver aqui uma camada mais ou menos amarelada que resultou da infiltração da água que se acumulou aqui e começou a degradar a rocha. Isto para vos explicar que depois nós vamos ter solos com diferentes cores e com diferentes propriedades em função daquilo que é o material originário e em função do efeito dos diferentes tipos de fatores de formação do solo. Assim foi possível identificar e analisar o efeito dos diversos fatores de formação do solo na Albufeira do Azigo.